Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula, né? E na aula de hoje eu quero te ensinar a fazer a leitura de dados no Python, dados CSV, nós vamos ver na aula de hoje. Então, né? Aula passada nós vimos como fazer a leitura de dados no R, tá? Utilizando CSV, né? E hoje a gente vai trabalhar aqui em Python, tá bom? Bom, se você acha que esse vídeo é importante, já deixa o seu like, compartilha com todo mundo aí no seu WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve também, porque toda semana tem 2 vídeos te ensinando a fazer algum tipo de análise, tanto em R quanto em Python, tá? Daqui um dia a gente vai começar a entrar aí nas análises estatísticas, então não perde nada, já ativa o sininho também, para toda segunda e quarta você ter acesso aos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Bom, a leitura de dados no Python, pessoal, ela é feita através de alguns módulos, tá? Então até coloquei aqui, ó, nós temos módulos bem específicos para cada tipo de dados que nós temos. Então o primeiro módulo aqui é o Pandas, e esse é um módulo que a gente vai falar muito aqui ao longo do ano, porque o Pandas, a gente usa ele para muita coisa. Então, toda a parte de manipulação de dados a gente faz através do Pandas, tá? Então, se ele não for o pacote mais utilizado no Python, ele é um dos, porque tem o Pandas, o NumPy, o Matplotlib, que é para gráficos, e a gente pode pegar algum de Machine Learning, tá? Mas eu acredito que o Pandas seja o mais utilizado. Então, ele é muito bacana e é o que a gente vai utilizar na aula de hoje. Mas se você tiver interesse em outros tipos de arquivo, você vai precisar de outros módulos. Por exemplo, Parquet você precisa do PyArrow. O Excel você precisa do Open PyXL ou o XLRD, que vai ler aquele formato antigo, né? Isso daqui a gente hoje em dia nem usa tanto. Para Google Sheets, você precisa de 2 pacotes, tá? 2 módulos, né? O GSpread e o OAuth2Client. Para arquivo zip, você precisa do zip file. Para trabalhar com SQL, você precisa do SQLite3, tá? Trabalhar com arquivo XML, o XML entre Elementary Tree, tá? E arquivos .dta do software Stata, PyReadStat. Se você quiser, eu posso fazer vídeo, tá? Falando um pouco mais desses outros tipos, mas hoje a gente vai focar aqui no CSV. Por que o CSV? Porque o CSV é o mais utilizado, né, arquivo que nós temos. Então é muito importante que a gente fale mais sobre o CSV, né? Porque ele tem uma importância, assim, muito grande, né? Quando a gente pensa em análise de dados. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é fazer a importação dos módulos. No nosso caso, a gente precisaria só do Pandas e do OS. Tá? O OS é para definir o diretório, ok? Eu até coloquei aqui, ó, para definir diretório. Então, mas aqui, o meu script já está carregando os outros módulos também. Então, eu vou carregar aqui os módulos. Geralmente é bem rapidinho, tá? Aí vai depender muito da sua internet e tal. Se você estiver rodando no Jupyter Notebook. Então, nós estamos fazendo aqui a importação desses módulos. Isso aqui é uma coisa importante no Python, pessoal, e que facilita muito a nossa vida. O Python, você importa os módulos da seguinte forma. Importa o nome do módulo, Pandas no caso, e eu posso colocar SPD, não quer dizer que eu preciso. Esse as é o quê? Importa o Pandas como PD. Porque lá embaixo, o Python, quando você vai trabalhar com as funções do Python, você tem que chamar o pacote primeiro. Então você coloca PD ponto alguma coisa. Se você só chamar o Pandas, você vai ter que colocar pandas ponto alguma coisa, não dá muito mais trabalho. Então, geralmente, no Python, a gente chama o pacote com 2 letrinhas só. Mas eu posso chamar ele normal também, ó, import zip file. Mas eu poderia muito bem colocar aqui as ZF,
ou qualquer letra, tá? A gente usa PD porque, no caso do Panda, é meio que padrão. Mas se eu quiser colocar PA, PN, qualquer coisa que eu quiser. Tudo bem? Então, importou aqui os pacotes. Quando aparece esse númerozinho aqui do lado, quer dizer que rodou. Não apareceu nenhuma mensagem de erro aqui embaixo, então tá tudo ok. Vamos definir o nosso diretório de trabalho. Então, aqui a gente usa o pacote OS, como eu falei, e a gente usa, né, essa função aqui, que é path_file.resolve.parent. Isso aqui vai definir, né, a nossa base, o nosso diretório base. Então, estou salvando aqui como base_dir, né? E depois a gente usa o os.chdir, que ele vai ler o nosso base_dir. Então, a gente vai rodar aqui e tem que aparecer o diretório aqui embaixo. Diretório de trabalho atual. Essa é a minha pastinha que eu estou utilizando, que é uma das pastas do meu curso Data Science 360. E aí, até fazendo um parênteses, pessoal, se você tem interesse em aprender mais sobre R, sobre Python, por exemplo, hoje você está aprendendo a ler arquivo CSV, mas às vezes você quer aprender a trabalhar com Excel, com Parquet, com XML, com Google Sheets, com SQL, tudo isso eu ensino no meu curso Data Science 360, tá? E muito mais, claro. O curso você vai aprender toda a parte de análise de dados. Então, se você trabalha com análise de variância, teste de comparação de média, os mais variados tipos de análise multivariada, diferentes modelos de machine learning, séries temporais, modelos de regressão, modelo de regressão generalizado, modelos mistos, tudo isso você vê no curso Data Science 360. E detalhe, você vai ver todas as análises em R e todas as análises em Python, para depois você escolher qual que você quer trabalhar. E além disso, a gente não para só na análise. Porque a análise por si só é só uma ferramenta. Mas eu te ensino desde a definição do objetivo do seu experimento, toda a parte de execução, análise e entrega dos resultados. Seja ela em forma de artigo científico, seja ela em forma de aplicativo, seja ela em forma de relatório ou apresentação que você tem que fazer na sua empresa. É um curso bem completo, vale bastante a pena. E o link está na descrição aqui do vídeo, tá bom? Continuando aqui, pessoal, como que a gente faz a leitura do CSV no Python? É muito simples. Então vamos lá, a gente vai colocar o nome do nosso arquivo, que eu quero chamar dentro do Python. Aqui eu coloquei dados _CSV. Vou colocar o nome que você quiser, tá? Aqui, como a aula ela tem vários tipos de dados, eu coloquei, né, a palavra dados, underline, qual que é o formato. Geralmente eu chamo de dados meu arquivo, tá? Aqui eu tô chamando de dados CSV. Igual. E aí a minha função. Lembra que eu falei que no Python a gente coloca o nome do módulo, no nosso caso PD, que é de pandas, ponto o nome da função. Então pd.read_CSV. Então essa é a função que nós vamos usar para ler CSV no Python, desculpa. E entre parênteses, entre parênteses e entre aspas, a gente vai colocar o nome do nosso arquivo. No meu caso, aula 03, produtividadesoja.csv. Isso tem que estar entre parênteses. Isso aqui é muito importante, gente. Tem que estar entre parênteses e tem que ter o formato, tá? .csv. Se você não colocar o formato, vai dar erro. Ele não vai encontrar no seu computador. Isso vale para qualquer formato que você for ler, tanto em Python quanto em R. Tá bom? E no caso aqui, pessoal, eu coloquei um segundo argumento. Então, eu coloquei vírgula, encoding igual latin 1. O que isso aqui faz, gente? Como muitos de vocês estão no Brasil, acho que a grande maioria que assiste os meus vídeos estão no Brasil, o computador de vocês está em português e muitas das vezes você coloca caractere especial como tio, acento circunflexo, acento agudo, qualquer um desses. Isso não existe no inglês. Então, se você não colocar esse argumento aqui, vai dar erro. Mas quando você coloca esse argumento, o R entende que você está usando uma língua latina e ele aceita esses argumentos. O Python aceita esses argumentos. Ok? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer aqui o teste só para você ver, tá? Eu vou tirar isso aqui. Olha. O meu arquivo tem, tá? Olha o que vai acontecer, ó. Vou rodar.
Ele está carregando o arquivo. E vai aparecer uma mensagem de erro. Tá? Então ele coloca aqui para mim, tal. E aí ele traz um monte de coisa, né? Tal. E aí ele coloca isso daqui, ó. UTF-8 code cannot decode byte 0xE3 na posição 4. O que é isso aqui, Léo? Esse 0xE3. O Python, ele pegou aquele tio, aquele acento que você tem, transformou num código, que é isso aqui. E aí ele não consegue ler. Então é isso que ele está falando. Eu não consigo ler isso aqui. Eu não sei o que é isso. Eu não sei identificar isso. E aí você já trava a leitura de dados. Você já para por aqui mesmo. Então a gente coloca esse argumento latino ano, que aí ele lê o arquivo, ó, tranquilamente. Esse é um detalhe muito importante, hein, gente. Muito importante mesmo. Tá vendo que o meu arquivo aqui, ó, eu coloquei talhão com acento? Já coloquei de propósito, tá? Eu não recomendo, tá, gente? O que eu fiz nesse arquivo aqui, eu faço de propósito para conversar com os meus alunos, mas não recomendo tio, não recomendo parênteses. Isso aqui não era para existir, era para ter a palavra só produtividade. Você coloca isso lá no seu gráfico, em outro lugar. Não recomendo o sinal de divisão. Isso aqui, nossa, pode trazer tanta complicação para você quando você vai fazer análise. Não recomendo, né, valores subscritos ou subscritos. No caso aqui, o cubo, tá? Não recomendo cedilha. É outra letra complicada que a gente não tem no inglês. Tudo que a gente não tem no inglês é complicado, pessoal. Você vai falar, isso é preconceito. Não. Os softwares são feitos na língua inglesa. Não sou eu, não é você. É assim que foi feito. Se algum dia isso mudar, tudo bem. Mas eu acho muito difícil, honestamente. Então a gente tem que trabalhar seguindo as regras. Quer trabalhar com acento? Você vai ter mais dificuldade. Entendeu? Aí é critério de cada um. Bom, então é muito tranquilo ler arquivo CSV no R, né? A função é super de boa. Então você facilmente vai conseguir ler o seu arquivo aí em Python, né? Sem nenhum problema. Então, se você achou esse vídeo bacana, que esse conteúdo é útil, que você aprendeu alguma coisa nova, dá um like, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha no seu LinkedIn, no seu YouTube, no seu Instagram, não sei aonde você está vendo esse vídeo, tá? Passa a me seguir, tá bom? Para você receber os vídeos segunda e quarta toda semana. E, no mais, te vejo na nossa próxima aula. Até mais.